GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 28, capítulo 2, Vantagens. 18ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta aqui a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Golpeadores, 5, 6, 7 ou 8 pontos. O personagem tem uma parte do corpo que pode ser usada para aplicar golpes no alvo, mas não serve para manipular objetos. Para isso, caso você queira manipular objetos, você tem que ver os braços adicionais que nós já falamos, e também não serve para caminhar, que nós vamos falar quando falarmos em pernas adicionais. Essa vantagem pode ter a forma de um conjunto de chifres ou defesas protuberantes, uma cauda pesada, um ferrão ou qualquer outra arma natural. O golpeador do personagem pode atacar qualquer alvo no alcance C, ou seja, apenas combate corpo a corpo. Quando nós falarmos das regras de combate, nós vamos falar desses alcances. Causando dano por GDP com bônus de +1 para cada dado. Por exemplo, 2D-1 se torna 2D+1. O dano causado é por contusão ou perfurante, por 5 pontos, muito perfurante por 6, cortante por 7 ou por perfuração 8 pontos. Para maiores detalhes, você pode ouvir aquilo que nós conversamos no ataque inato. Ele deve fazer um teste de DX ou de briga para atingir um alvo com seu golpeador. Ele também pode utilizá-lo para parar como se tivesse uma arma. Utilize, nesse caso, o maior valor entre DX sobre 2 mais 3 ou a ação a parar do personagem derivada de sua perícia briga. Ampliações especiais. Comprido. O golpeador do personagem é longo em relação ao seu corpo. Isso aumenta o modificador de tamanho efetivo do personagem usado para o cálculo do alcance. Custa mais 100% para cada bônus de +1 no modificador de tamanho se o personagem puder atacar a qualquer distância, de C até o alcance máximo, ou mais 75 para cada bônus de +1 no modificador de tamanho se o personagem puder atacar apenas com seu alcance máximo, nunca num combate corpo a corpo. Então você tem que prestar atenção que é diferente. Se você pegar essa ampliação de mais 100%, ele pode atacar em todas as distâncias. É como se fosse aquela, por exemplo, você pode fazer uma cauda de um escorpião, que pode atacar assim, próximo do escorpião, ou então lá longe a distância. Limitações especiais. Arco limitado. O golpeador do personagem só é capaz de atacar numa única direção, diretamente à frente, para trás, etc. Especifique a direção quando adquirir a vantagem. Se o alvo não estiver no lugar correto e o personagem não conseguir manobrar para colocá-lo lá, não será possível atacá-lo, custa menos 40 pontos. Olha aí o escorpião de novo. O escorpião normalmente só ataca para frente, mas o alcance pode ser diferenciado. Desajeitado. O golpeador do personagem é extremamente impreciso. Isso é comum em caudas e golpeadores similares que são capazes de alvejar pontos fora do seu campo de visão. Menos 20% para cada redutor de -1 na jogada de ataque. Fraco. O golpeador do personagem é muito rumbudo ou leve, ou simplesmente incapaz de tirar proveito de toda a ST do personagem. Ele causa apenas o dano por GDP básico sem o bônus de +1 para cada dado de dano. Menos 50%. Incapaz de aparar. O personagem não pode aparar com seu golpeador. Menos 40%. Grupo de contato é uma vantagem de custo variável. O personagem tem uma rede de contatos que nós falamos anteriormente dentro de uma determinada organização ou camada social. O jogador precisa especificar uma corporação, sindicato do crime, unidade militar, departamento de polícia ou organização similar, ou do submundo, comerciantes, a classe alta, etc., de uma determinada cidade. Grupos de contato maiores não são permitidos. O personagem pode solicitar informações de um grupo de contato exatamente como faria com um contato, utilizando as mesmas regras para frequência de participação, NH efetivo e confiabilidade. A única diferença é que o NH efetivo de um grupo de contato reflete a habilidade de uma categoria inteira de perícias. Perícias comerciais, no caso de uma corporação, perícias militares para uma unidade militar, em vez de uma perícia específica. O jogador deve definir essa área de conhecimento quando comprar a vantagem. Ela precisa estar de acordo com a organização. Quando o personagem requisitar alguma informação que esteja dentro das capacidades do grupo, o mestre faz um teste contra o NH do grupo. Contudo, esse seria um teste de habilidade abstrato e não um teste de uma perícia específica. Por exemplo, um grupo de contato na polícia poderia fornecer comparações balísticas, fichas criminais, conselhos legais, registros policiais e contatos com criminosos, mas não usaria especificamente perícias com administração, criminologia, jurisprudência, manha ou perícias forenses. Embora as informações fornecidas podem ser aproveitadas por qualquer uma dessas perícias policiais. Para determinar o custo em pontos de um grupo de contato, determine seu NH efetivo, a frequência de participação e o nível de habilidade, assim como faria com um contato simples, e depois multiplique o custo resultante por 5. A habilidade matemática é um talento que nós vamos ver depois. A
habilidade musical é outro talento que nós vamos ver depois. Habilidades modulares, uma vantagem de custo variável. O personagem tem uma reserva de pontos de personagem que pode ser realocados em condições específicas. Esses pontos podem ser rearranjados para acrescentar temporariamente uma perícia, mágica ou técnica ou vantagem mental, ou para melhorar uma dessas características se o personagem já a possuir. Quando isso é feito, o personagem perde as habilidades que comprou anteriormente com esses pontos. Essa vantagem é dividida em entradas capazes de armazenar uma perícia, uma vantagem mental por vez. Cada entrada tem um custo básico fixo, mas um custo adicional que varia de acordo com o custo das características armazenadas nela. Os dois custos dependem do tipo de habilidade modular que o personagem possui. Cérebro eletrônico. As habilidades do personagem são, na verdade, programas de computador. Cabe ao mestre decidir se existe ou não um programa para uma determinada habilidade. Se tiver telecomunicação, o personagem pode baixar programas normalmente de uma rede. Quanto tempo leva esse processo depende da velocidade de transferência de dados do cenário. 1 segundo por ponto de personagem normalmente é adequado. Em alguns cenários, o personagem precisa pagar por esses programas. O valor padrão é de 100 por ponto de personagem. O custo por entrada, 6 pontos mais 4 por ponto de habilidade. Entrada para chips. Funciona como no caso anterior, mas os programas são armazenados em chips físicos que o personagem precisa encaixar em um soquete, normalmente no crânio, que leva 3 segundos. Normalmente os chips têm peso desprezível, mas custam entre 100 e 1000 por pontos de habilidade. Custo por entrada, 5 pontos mais 3 pontos de habilidade. Poder cósmico. O personagem simplesmente deseja as novas habilidades e elas aparecem. Isso demora 1 segundo por habilidade. Ao contrário de outras habilidades modulares, o personagem só tem uma entrada e consegue reorganizar seus pontos em quantas habilidades desejar, até o limite de sua vantagem. 10 pontos por ponto de habilidade. Super memorização. O personagem adquire novas habilidades por meio de um estudo rápido. Em 1 segundo por ponto de personagem, ele é capaz de esquecer instantaneamente uma habilidade memorizada. O personagem só pode memorizar habilidades se tiver um trabalho de referência, livro, um filme adequado. O mestre deve determinar o custo em dinheiro desses trabalhos. Custo por entrada, 5 pontos mais 3 por ponto de habilidade. Por exemplo, aqui o exemplo que o livro coloca, o Alex compra 2 entradas para chips com um custo básico de 5 pontos por entrada. Isso custa 10 pontos. Uma das entradas é capaz de armazenar um chip com uma única habilidade de até 2 pontos. Isso custa 6 pontos. A outra é capaz de armazenar até 5 pontos, o que custaria 15 pontos. O custo total da vantagem é de 31. Isso deve aparecer na planilha de Alex como entradas para chips 2, entre parênteses 2,5. Alex agora precisa comprar, emprestar ou roubar alguns chips para usar, mas isso não custa pontos de personagem. Use requer preparo, que é uma limitação que nós vamos ver depois, para aumentar o tempo necessário para reorganizar os pontos de personagem. E uso limitado, que também é uma outra limitação, para representar uma habilidade que é esquecida imediatamente após a sua utilização. Ampliações especiais. Física. A habilidade não está limitada a perícias e vantagens mentais, mais 50%, para apenas vantagens físicas, ou mais 100% para qualquer habilidade física ou mental. Se você pensar nisso, você lembra daquele filme Matrix? O Neo, de repente, tá lá e fez um download de Kung Fu, e ele agora consegue saber Kung Fu. Limitações especiais, somente mágicas. A habilidade do personagem só funciona com mágicas, que normalmente precisam ser memorizadas de um grimório. Essa limitação é mutuamente excludente com ampliação física, menos 20%. Virtual. As habilidades adquiridas só se aplicam à realidade virtual, ao espaço astral ou algum outro reino limitado, menos 50%. Hermafromorfo. É uma vantagem de 5 pontos. O personagem é capaz de assumir uma forma masculina, feminina ou assexuada. O processo demora 10 segundos. O gasto adicional de tempo, requer preparo ou recarga são limitações comuns nesse caso. Hierarquia. Nós falamos dela em um podcast anterior. Hierarquia administrativa, também. Hierarquia comercial, também. Hierarquia honorária, também. Hierarquia militar, também. Hierarquia policial, também. Hierarquia religiosa, também. Hierarquia temporária, também. Foram todas vantagens que nós já discutimos. Hipoalgia ou autolimiar da dor. 10 pontos. O personagem é tão suscetível a dano quanto qualquer outra pessoa, mas não sente a dor com a mesma intensidade. Ele nunca sofre as penalidades relacionadas ao choque quando é ferido. Além disso, recebe um bônus de mais 3 nos testes de HT para não ficar nocauteado ou atordoado, e para resistir a torturas físicas. O mestre também pode permitir que o personagem faça um teste de vontade com bônus mais 3 para ignorar a dor em outras situações. A hipoalgia faz parte da durabilidade sobrenatural, que nós falamos anteriormente. Se tiver essa vantagem, o personagem não pode adquirir a hipoalgia, porque ele já tem. Idade imutável, 15 pontos. O personagem nunca envelhece naturalmente e não pode ser obrigado a passar por um processo de forma antinatural. Sua idade se fixa em qualquer ponto escolhido e nunca será alterada.
ele nunca precisa fazer os testes de envelhecimento. Ampliações especiais. Controle etário. O personagem é capaz de mudar de idade em qualquer direção, com até 10 vezes a velocidade normal, mais 20%. Identidade alternativa. 5 ou 15 pontos por identidade. O personagem possui identidades múltiplas, aparentemente legítimas. Cada vez que o personagem adquire essa característica, suas digitais ou qualquer outra medida biométrica utilizada no seu mundo para verificar a identidade são registradas sob outro nome, e ele recebe um conjunto adicional de documentos, certidões de nascimento, carteira de motorista, passaporte, seja lá o que for, suficientemente autêntico para que ele consiga passar por uma inspeção rigorosa. Essas identidades também podem ter cartões de crédito e contas bancárias válidas, mas o personagem terá que dividir o seu dinheiro. Riqueza adicional não está incluída no pacote. Se uma agência de inteligência ou de combate ao crime tentar identificar o personagem sem quaisquer pistas sobre o nome dele, utilizando-se, por exemplo, da biometria ou fotoanálise, existem chances iguais de qualquer uma das identidades surgir. A busca será interrompida, a não ser que eles tenham motivos para acreditar que o personagem é suspeito. Se a busca continuar, as outras identidades do personagem surgirão e ele será desmascarado. Depois que a agência governamental descobrir que o personagem realmente é, as identidades alternativas serão perdidas para sempre. Existem 2 tipos de identidades alternativas. Legal. Alguns espiões e policiais disfarçados, até mesmo personagens supers em cenários, onde eles são apoiados pelo governo, eles podem ter a identidade alternativa legal. E isso exige pelo menos 10 pontos em poderes legais, imunidade legal, hierarquia policial, permissão de segurança, etc. O mestre deve estabelecer os pré-requisitos com precisão. Se um super tiver permissão oficial para ocultar seu nome verdadeiro, a fim de proteger sua família, por exemplo, e tiver propriedades em seu nome de super, então ele não deve possuir uma identidade alternativa legal em conjunto com uma identidade secreta, que é uma outra coisa que nós vamos ver no futuro. Custa 5 pontos. Ilegal. Um criminoso ou agente estrangeiro pode ter uma identidade alternativa ilegal. Ela tem a vantagem de ser completamente desconhecida quando o personagem é criado. E, é claro, não pode ser cancelada pelo governo. Por outro lado, se ela for descoberta, o personagem terá de pagar uma multa elevada, cumprir pena na prisão ou ser executado, dependendo da época e do lugar. Então, vamos terminar por aqui esse episódio da Regras do GURPS, 4ª edição. Se você gosta do nosso trabalho, nos acompanhe no RPG Next. Nós estamos lá em www.rpgnext.com.br e temos vários outros podcasts, alguns com aventuras, outros com outras regras de outros sistemas. Nós temos também a campanha Guerreiros do Bem, onde todo o dinheiro que nós arrecadamos da campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext, esse dinheiro que não é utilizado na manutenção do projeto é doado para campanhas de caridade, no campanha do Guerreiros do Bem. Então, vamos terminar por aqui e fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.